Eu quero nesta oportunidade saudar os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi anunciado no site do Paulo por algumas semanas que haveríamos de ter novidades. E a novidade é que estaremos postando, a partir de hoje, alguns estudos na área de escatologia bíblica. Vamos estar abordando o tema a redenção da igreja no escopo da profecia. E eu quero tomar como base, como texto bíblico de sustentação, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 15 a 18, e complementando no capítulo 5 da segunda epístola, versos 1 e 2, com base nesse texto, nós vamos estar discorrendo através de estudo profético, do escopo profético da redenção da igreja no escopo da profecia. Vamos fazer a leitura bíblica básica para dar sequência ao nosso comentário, à nossa reflexão. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ainda vamos complementar com a leitura do capítulo 5, versos 1 e 2 da segunda epístola. Eu digo capítulo 2, verso 1 e 2, corrigindo aqui, não é capítulo 5, é capítulo 2, verso 1 e 2, e com estas duas escrituras estaremos tomando por base o estudo da redenção da igreja no escopo da profecia. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós o dia de Cristo estivesse já perto. Amém. Nesse texto eu quero, tomando por base, iniciar numa rápida introdução, tratando de considerações e conceitos sobre a redenção da igreja no escopo da profecia. Quero tomar aqui as palavras de Levi Spence Schaeffer para introduzir as minhas palavras. Dizer que um pecador é salvo pela graça e declarar que, com base na morte de um substituto e em resposta à fé nesse Salvador, Deus realizou obra tão perfeita da sua plenitude e tão livre da cooperação de outros seres, que é uma demonstração completa e totalmente satisfatória de sua graça. Uma afirmação desse tipo pode ser feita tão facilmente quanto as palavras formam uma frase, mas quem na terra ou no céu é capaz de compreender a infinitude de tal salvação? São palavras de Schaeffer. E eu quero dar continuidade agora nesta consideração, estabelecendo um conceito para, antes de tratarmos da redenção, compreendermos em síntese não apenas o ato simultâneo da nossa salvação, mas também a continuação, ou seja, o processo progressivo, porque estamos vivendo a santificação como continuação do ato simultâneo. Assim eu queria dizer-vos que
nós recebemos a salvação pelo dom, e é interessante, de um soberano, pelo dom de expressão, pelo dom da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele aborda esta parte tanto em Efésios, no capítulo 2, verso 8, como em Romanos, no capítulo 5, versos 15 a 17, e naqueles dois textos eu gostaria de fazer a leitura, pois ficaria sem sentido nós basearmos no ponto de vista, termos aqui uma reflexão, sem estarmos, de fato, lastreados pela palavra de Deus. No capítulo 2, verso 8, da Epístola aos Efésios, Paulo é categórico, e com uma precisão extraordinária, ele escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Interessante que aqui ele usa o dom como expressão de honra, não a fé. Paulo não está tratando da fé, porque nós vamos observar que o verso anterior, por exemplo, o verso 6 e o verso 7, especialmente o verso 7, ele termina dizendo que para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O sujeito de onde a graça emana, a graça de Deus emana para nós como agente é Cristo. Então o dom não é a fé, o dom é a graça. Logo, nós somos salvos pela graça, recebemos a salvação pelo dom da graça de Deus. E é interessante observarmos que quando Paulo escreve aos Romanos a epístola considerada a catedral da doutrina cristã, lá no capítulo 5, a partir dos versículos 15 a 17, o apóstolo ele chega ao ponto de ser mais explícito, mais claro. Ele está tratando da imputação, da doutrina da imputação, ou seja, a pecaminosidade foi imputada à raça pelo ato de um único homem, o cabeça federal da raça, o primeiro homem Adão. E discorrendo sobre isso, quando Paulo chega no verso 15, 16 e 17, depois de mostrar que a morte, ela matou desenfreadamente de Adão a Moisés, até que a lei é estabelecida, e somente quem peca morrerá. Paulo começa agora a mostrar, numa expressão de contradição, com o amontoado de pecados que nos levavam ao julgamento, o apóstolo diz no verso 15: mas não é assim o dom, o presente, o carisma, gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Vejam que o apóstolo usa duas vezes o termo dom, o primeiro como presente, como a gratuidade, mas o segundo, nós vamos observar que significa a gratuidade de um soberano que ele beneficia, ele abençoa, sem que a pessoa tenha que dispor de nenhum recurso para retribuição ou nenhuma obra meritória para receber. Aí Paulo faz nessa continuação, mostrando que a salvação, ela independe de nossos recursos. Só precisamos crer e receber em um único ato a justificação pelo Espírito, a regeneração pelo Espírito, a justificação pela fé e a santificação, que eu quero explicar com as minhas palavras para dar continuidade, chegarmos ao ponto de entendermos, portanto, o desfecho da redenção da igreja no escopo da profecia. Mas veja no verso 16 de Romanos 5, diz: não foi assim o dom, como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito
veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então observamos que, sintetizando aqui as palavras de Paulo, usando aqui as minhas palavras, quero colocar que através de um único ato, em 3 aspectos simultâneos, nós recebemos a salvação. Primeiro, a justificação, que é a mudança de posição diante de Deus. Nós acabamos de ler aqui, nós encontramos textos como Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, Romanos 8:33 e 34, que dão sustentação, que a justificação, ela é pela fé, sem nenhuma obra meritória, sem nenhum ato que desse ao pecador condições de dar a ideia que estivesse retribuindo ou pagando a Deus pela salvação. Simultaneamente, também temos a regeneração. Olha, se a justificação é a mudança de posição, porque o sujeito recebe a justiça de Cristo e é declarado justo, não que ele tenha anteriormente sido justo, mas que agora passa a ter o crédito da imputação, recebendo pela fé a justiça de Cristo, que no Calvário sofreu o juízo dos pecados da humanidade. Agora, na regeneração, nós encontramos a mudança de condição. O sujeito ele é mudado de condição. Por quê? A regeneração não é apenas uma visão simbólica, mas a regeneração é uma mudança de visão espiritual e também a complementação de uma adoção posicional. Por isso, eu quero mostrar aqui, antes de concluir esta minha fala, nesta introdução, nesta consideração, que uma mudança de condição diante de Deus. Jesus falou isso no capítulo 1, verso 12 do Evangelho, quando falava, logo na sequência, aliás, do testemunho de João Batista, mas também quando falou com Nicodemos. E Paulo se envolve em Tito, no capítulo 3, verso 5, que quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus. E é interessante que para a palavra amor ou caridade, Paulo usa no Novo Testamento uma palavra raríssima, que é a palavra filantropia, ou seja, Deus voltando-se humanamente para socorrer condescendentemente, tirar do monturo do pecado, tirar do mercado de escravos do pecado, o pecador, com um ato de uma mudança que ele só precisava crer. E o terceiro aspecto é o aspecto da santificação, que é uma mudança interna e externa de vida. É a salvação do domínio e da influência do pecado. Este último aspecto da salvação, ele é interessante porque ele é progressivo, no sentido subjetivo. Nós encontramos isso em Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13, o apóstolo, ele insere a ideia de um dia em que teremos a nossa salvação totalmente completa no dia de Cristo. Aquele que em nós começou a boa obra, ele aperfeiçoará, porque ele dá poder e a vontade de Deus é que ela seja consumada. E é interessante que nesse aspecto, por que é subjetivo? Porque a nossa salvação, ela terá o clímax na redenção do corpo. Nós vamos, certamente, nas próximas reflexões que tratarmos sobre este assunto, darmos continuidade para mostrarmos que a salvação, ela alcançou o nosso espírito, porque o homem é salvo de dentro para fora. A nossa alma, mas também o nosso corpo, ele será transformado, os vivos e os mortos ressuscitados. Deus nos abençoe. Aguardamos os nossos ouvintes na próxima semana, na segunda parte, quando daremos continuidade à redenção da igreja no escopo da profecia.